irmãos. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, bendito e santo, te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui na tua casa, Senhor. Como tua igreja, te adorando, louvando, glorificando o teu nome com hinos e cânticos. Pedimos que o Senhor continue fluindo deste altar, que não seja eu, Senhor, mas seja o Senhor através da minha vida, porque nada sou sem ti. Pai, em nome de Jesus, que mais uma vez a tua palavra venha nos confrontar, nos direcionar, Pai, frutificar em nós os teus frutos que são santos, Pai. Pai, em nome de Jesus, me coloca inteiramente à disposição e à dispensação da tua obra. Eis-me aqui, Senhor, atendendo o seu chamado mais uma vez. Pai, que o Senhor faça de maneira, Pai, que nós não possamos desviar do que o Senhor quer nos falar, mas essa noite. E que mais uma vez eu clamo a Ti, Pai, que faça através da minha vida, para a minha vida e dos meus irmãos em Cristo Jesus. E que principalmente nos ensina a ser fiel a Ti, como o Senhor é fiel a nós. Em nome de Jesus, amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 1, versículo do 2 ao 6. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Amém? Podem se assentar. Bom, uma vida com Cristo exige de nós um constante aperfeiçoamento. E um dos instrumentos que Deus usa para nos aperfeiçoar em Cristo são as provações. E como nós lemos nos versículos, nós vemos que as provações elas vão testar a nossa fé, nos tornando perseverantes, maduros espiritualmente, o que só conseguiremos recebendo sabedoria do alto, de Deus, que é nos dada de forma abundante, ou seja, em grande quantidade. Quanto mais nós pedimos, mais nós obteremos, porque o Senhor dá de boa vontade. E quando pedimos com fé, a fé é primordial para caminharmos com Deus e para podermos romper em fé diante das provações. Hebreus 11:6 nos lembra: sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Essas provações vêm sobre nós por permissão de Deus. E se é o Senhor que permite, Ele mesmo vai nos capacitar. O Senhor jamais dará a algum dos seus alguma provação, tribulação ou aflição que Ele mesmo não nos capacite para vencê-la e que Ele mesmo não esteja conosco. Nós passamos por inúmeros momentos de dificuldade e é algo que nós não queremos. E muitas das vezes nós achamos que estamos sendo injustiçados, porque nós achamos que viver com Cristo é viver numa redoma de vidro. Viver com Cristo é simplesmente bênção e bonança. Quantas vezes vem provações e nós murmuramos, nós questionamos a Deus, porque se caminhamos com Ele e servimos a Cristo, porque ainda somos provados? Nós não aceitamos de bom grado. Nós não aplicamos o que a palavra nos ensina. Mas o próprio Jesus nos afirma que essas situações, elas virão. Mas que nele é para buscarmos paz. Em João 16:33, diz a nós o próprio Jesus: digo a vocês para que em mim tenham paz. Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se estamos em Cristo e Ele em nós, não há provação que possa nos vencer. Nada pode nos derrotar,
Porque a palavra nos afirma, em Cristo Jesus somos mais que vencedores, em tudo e todas as coisas. Amém? E há pontos importantes que precisamos entender, porque Cristo nos ensina a ter paz nele. E o apóstolo Tiago nos ensina a nos alegrar em meio às provações. Nós decidimos seguir a Jesus, certo? E sem dúvida é a melhor escolha. Mas o próprio Jesus nos diz em Lucas 9:23, Mateus 16:24 e Marcos 8:34. Se alguém quiser acompanhar-me, nega-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E isso só é possível porque nós vamos renunciar às nossas vontades. Quem caminha com Cristo renuncia à sua vontade egoísta de fazer e viver o que quer viver. Para vivermos a vontade de Deus, é estarmos cientes de que teremos sim dificuldades, sacrifícios, barreiras a serem rompidas nessa caminhada cristã. E viveremos de acordo com os princípios do Evangelho. Quem anda com Cristo obedece o Evangelho, obedece a palavra do Pai. E andaremos no caminho da fé, mesmo diante de qualquer circunstância, seja ela qual for. E sendo assim, o primeiro ponto: provações são compatíveis com a vida cristã. Provação é para cristão. Não tem escolha. Se decidimos viver em Cristo, seremos provados para sermos aperfeiçoados em Cristo Jesus. Mas vencê-las nos dá uma vida terrena abençoada por Deus e nos dará uma vida eterna com o Senhor. Passar por provações não é só para pensarmos em estar na glória com o Senhor, mas para vivermos bênçãos aqui. Nós servimos a um Deus justo e amoroso que nos prova, nos aprova e nos abençoa. O quanto Deus tem nos dado, o quanto Ele nos deu e o quanto ainda está disposto a nos abençoar imensamente. Mas nós só queremos viver as bênçãos. E para alcançá-las é preciso ser aprovados por meio das provações. E sendo assim, nós conseguiremos romper em fé, dia após dia, tendo força e coragem em Deus. Em Atos 14:22, o apóstolo Paulo está com Barnabé. E ele está ali instruindo os seus discípulos, os discípulos de Cristo. E fortalecendo neles, a eles ele diz assim, e os encorajando também: que permaneçam na fé. É necessário que passemos por muitas tribulações, provações, para entrarmos no reino de Deus. E o que nos dará força e coragem é cumprirmos o que está lá em Lamentações 3:21. É trazer à memória, à lembrança, aquilo que nos dá esperança. E aonde está a nossa esperança? Cristo. Ele é a nossa esperança. Quantas coisas nós já passamos e julgávamos e verdadeiramente eram dificílimas, impossíveis, e o Senhor nos fez vencer. Não há impossível para o nosso Deus. Nada para o agir das mãos dele a favor daqueles que nele espera. A nossa esperança é Cristo. Deus, Senhor Jesus, ele permanece o mesmo. E quando o apóstolo Tiago nos diz para nos alegrarmos, não é por causa disso ou daquilo que nos acontece, não. É porque apesar disso ou daquilo que nos acontece, o Senhor está conosco. Essa é a nossa alegria. É porque não importa o que vem, o que está vindo ou o que virá, Jesus está conosco. Mas nós precisamos cumprir o princípio de estar com Ele. E entendendo isso, nós passamos por qualquer prova, dando glória, dando graças. A gente consegue cumprir o que está em 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A palavra não nos afirma, nós não temos a certeza que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então não há erro nenhum, falha nenhum nos planos do Senhor acerca de cada um de nós. A palavra do Senhor alimenta a nossa fé e é nela que nós devemos nos apegar. As provações, elas estão aí, estão vindo, umas passando e outras chegando.
O dia que eu preguei na segunda-feira nas heroínas, eu lembro que o Senhor ainda falou, e isso é uma verdade que eu aprendi desde quando eu decidi caminhar com Cristo e não me arrependo. A vida do cristão é eita atrás de eita. A gente mal levantou de uma e não pode esmorecer não, que lá vem outra. Mas é para nos forjar em Cristo. É para nos fazer viver o que há de melhor no Senhor. Essa é a nossa vida, é a vida que nós abraçamos. E glória a Deus por isso. Porque longe de Cristo não há vida. Longe de Cristo não haverá as provações, mas haverá as lutas que passarão por cima de nós e nos derrotarão na primeira investida. Porque se não estivermos firmados em Cristo, na base santa e poderosa, tudo nos vencerá. Porque Ele sim é vencedor. E Ele em nós nos faz vencedores em todas as coisas. Amém? Segundo ponto. As provações, elas são passageiras. O versículo nos fala o fato de passarem. Creio eu que não existe um erro, nenhum erro na Bíblia. E não existe uma que possa ter sido impressa onde Deus fala que permanecerdes, ficarem em provações. O Senhor mesmo nos afirma que elas vêm e passam. A maneira como ela vai passar, quanto tempo vai demorar para que a gente possa rompê-la, possa vencê-la, depende de cada um de nós. É escolha nossa, murmurar, questionar, ou então nos posicionar em fé, entrega, renúncia, obediência, constância em Deus, que é o que nos tornará aptos, capacitados para superar toda e qualquer provação. Terceiro ponto. As provações, elas são diversas. Algumas traduções estão assim, várias provações. Onde houver necessidade de mudança e transformação em nossa vida, Deus vai tocar. Aonde a gente precisa ser forjado, vai ser ali que a gente vai ser provado. E vai ser 1, 2, 3, 1000 vezes, se preciso for, o Senhor fazer, para que a gente aprenda o que Ele quer que nós aprendamos. Tudo acerca de nós já colocamos à disposição da vontade do Senhor? Ou ainda tem alguma área que a gente não desapega e coloca totalmente na dependência de Deus, que a gente acha que a gente controla? É nessa área que o Senhor vai nos provar. Até que a gente entenda que a dependência é nele, é Ele que faz. Nós nada podemos. Quarto ponto. As provações são para ensino. São para nos esculpir um caráter em Cristo. E esculpir, transformar, dói. Amassa, mói, quebra, refaz quantas vezes serão necessárias. Tira lasca. Arranca de nós o que não é necessário. Mas também nos ensina a abrir mão do que nós não precisamos. E nós vamos abrir mão em Cristo, querendo ou não querendo. Porque caminhar com Ele requer decisão, renúncia do que nos afasta dEle. E entregar o nosso eu por inteiro e completo em suas mãos. Com o Senhor é tudo ou nada. E nós, enquanto pequenos cristos, devemos entender que entregamos ou tudo ou nada. Ele não é um Deus que faz as coisas pela metade. Ele quer transformar todas as áreas da nossa vida. Nos ensina a sermos perseverantes. Pessoas que insistem, persistem, que são constantes, firmes e determinadas a estarem com Deus. Com uma perseverança que é completa, inteira. Independente do que nos aconteça, o foco é Cristo. O foco é a obra dele em nós e através de nós. Não é só buscarmos ao Senhor como está tudo bem. Porque, na verdade, quando está tudo bem, a gente nem quer saber do Senhor. E o Senhor nos prova justamente, muitas vezes, por causa disso. Porque quando nós estamos arrochados, apertados, em meio à dor, o sofrimento, a gente busca o Senhor, a gente se humilha. A gente reconhece que nada somos sem Ele, que Ele é tudo que nós precisamos. Porque quando está tudo bem, o Senhor é o primeiro que a gente esquece. A gente abandona o Senhor.
E não é uma, não é duas, não é três, são inúmeras vezes. Mas é porque nós temos certeza que servimos a um Deus misericordioso, que independente de quão falhos somos, Ele vê em nós o sangue de Cristo e seus braços estão abertos. Mas até quando? Nós nos apegamos a um futuro que nós nem sabemos se iremos ter, mas nós nos apegamos nele, no talvez, no amanhã, que quem tem a certeza que teremos é somente Deus. Sermos maduros na fé, espiritualmente, maturidade, um desenvolvimento mental, emocional, comportamental, pessoas em Cristo Jesus que vivem avançando em compreensão de Deus e em Deus, disciplinados, com responsabilidade, dispostos a vivermos o caminho e a vontade de Deus. Somos provados para sermos íntegros, integridade, honestidade, coerentes com o nosso ser cristão. Se nos dizemos cristãos, vivamos como Cristo viveu nessa terra. A palavra do Senhor em Hebreus 5 nos fala que Cristo foi aperfeiçoado por meio do sofrimento que Ele teve como homem aqui, pelas provações que o Senhor, Deus Pai, trouxe sobre Ele, para nos ensinar que é possível, basta caminhar como Cristo caminhou. E nós vamos romper, nós vamos vencer. É viver o que pregamos independente da circunstância. É o falar, é o comportar, em tudo, em todas as coisas, expressar a nossa comunhão com Deus, de maneira ativa, viva, real. Que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo. Que elas olhem para nós e enxerguem a presença do Deus poderoso. Que onde a gente passa, exale o bom perfume de Cristo. E a gente atrai as pessoas para o Senhor pela nossa conduta, pela nossa postura, sem dizer uma palavra. Mas sendo Bíblia viva, que anda, que come, que fala, que trabalha, que estuda, que está na roda de conversa com as pessoas. Em tudo e todas as coisas. Não é fácil. Renunciar às nossas vontades a todo instante é difícil demais, mas é possível. Depende de uma decisão e é de cada um de nós. Em Tiago 1:5, do 5 ao 6, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar. A fé nos faz crer cada vez mais e avançar com o Senhor. A dúvida vai nos paralisar, vai nos impedir de caminhar com Cristo. E não é só uma pequena dúvida, uma média dúvida, uma grande dúvida. É a dúvida e ponto. Se a gente duvida em algum ponto que o Senhor tem poder para tudo e todas as coisas, estamos paralisados ali. Porque para Ele nada é impossível. Abraçar a vida com Cristo será sempre uma constância da correção do nosso eu e um direcionamento de quem Deus quer que sejamos. E enquanto viventes em Cristo, ovelhas do Senhor, sobre nós, enquanto nessa terra estivermos, haverá a vara da correção e o cajado para nos guiar, para nos proteger e manter seguros nele. O rei Davi nos afirma isto, Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande por um vale de trevas e morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protege. Ainda que a gente ande por um vale, por um deserto, por provações pesadíssimas, onde a gente só vê impossibilidade, se nós estivermos com o Senhor, nós não temeremos mal algum, porque a vara dele vai nos corrigir, vai posicionar os nossos pés no caminho santo, sem que eles resvalem para a esquerda ou para a direita. A gente vai seguir, vai olhar para Cristo e não vai olhar para trás. Mas também o cajado vai estar ali nos guardando e nos protegendo. A aprovação, ela é de Deus para os seus,
Então Ele vai dar proteção, Ele vai dar escape, Ele vai dar força, Ele vai dar suporte e Ele vai dar vitória. O Senhor está conosco em meio a provações, tribulações e aflições. E reafirmando o ensino de Tiago, também nos diz o apóstolo Paulo em Romanos 5, do 3 ao 4. Mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. A nossa esperança é Cristo. Ponto. Cristão não espera em outra circunstância, não espera em pessoas, não espera em outras condições. Espere em Cristo. É em Cristo que está a nossa esperança. Alegremo-nos em meio às provações, porque o Senhor está conosco, nos capacitando a vencê-las. E nós também declaramos isso em forma de louvor aqui na igreja. Tem um louvor que nós o louvamos com certa frequência, que é como Ele nos ama. E ele tem uma parte que todos nós declaramos assim: então, esqueço-me das minhas aflições, ofuscadas por sua glória. Posso perceber o quão lindo tu és e quão grandes são os seus afetos por mim. Sabe, nós não devemos declarar isso da boca para fora, não. Porque nós estamos declarando o seguinte: Senhor, eu esqueço das minhas aflições, das minhas tribulações, das minhas dores, das minhas limitações, das minhas provações, porque a sua glória as ofusca, as oculta de mim. Eu não dou atenção para elas porque eu olho para Cristo e vou. Eu não dou atenção para elas porque eu sei que a tua glória em mim está manifestada. Porque eu sei que o teu poder, ele é em mim. E é para comigo em qualquer área da minha vida, em qualquer situação, circunstância, em qualquer um, que eu deposito a vida dele aos seus pés. E eu tenho a certeza que o seu amor é por mim e pelos meus. Então eu olho para o Senhor e passo pela aprovação dando glória a Deus, porque o Senhor está comigo. Porque eu posso enxergar a Cristo e o amor de Deus. E é isso que nós devemos ganhar por verdade. Porque quando a gente olha para o que nos acontece, muitas das vezes a gente olha porque o que nós podemos fazer. Nós não podemos nada. O Senhor pode tudo. A gente tem que ficar atentos, firmados no que nos cabe. Que é buscar a intimidade com o Senhor. Que é buscar a comunhão com Deus. Que é buscar fazer o caminho que Cristo fez, em tudo temente, obediente, humilhou-se. Mesmo sendo o próprio Deus, Deus Filho, negou tudo com esse poder de ser o próprio Deus, o daria nessa terra, e em tudo se mostrou servo, serviu ao Pai e aos outros. E quando nós fazemos isso, pode vir o que for, o Senhor irá nos provar de inúmeras maneiras, porque Ele sabe que nele somos capacitados para vencer. E somente nele, tudo e todas as coisas que vêm tirar o nosso sono, o nosso sossego, passarão, estão passando, para que a gente possa viver cada vez mais as bênçãos e a bondade do Senhor, mas sem sermos aperfeiçoados em Cristo e decidindo por Deus todos os dias, vai ser impossível tocá-las, impossível vivê-las, porque elas já estão todas preparadas. Mas a nossa conduta é que traz à existência aquilo que os nossos olhos ainda não veem. O Senhor faz acontecer e nos faz desfrutar da bênção, porque Ele é fiel o suficiente para começar a obra, finalizar e nos fazer contemplar a sua glória ainda nessa terra. Amém, igreja? Essa é a palavra de hoje. Vamos orar.
Senhor Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por essa palavra e pedimos, Pai, que nós possamos ter entendido com clareza o teu propósito. Que as provações são para nos forjar um caráter em Cristo, Pai, porque é o teu Filho amado que o Senhor vê em cada um de nós. Pai, que verdadeiramente a tua glória ofusque em nós o que nós vemos de impossível de ser vencido. E que nós possamos reconhecer que se com o Senhor estamos, o Senhor conosco está. E toda aprovação que vier do Senhor, vamos nos alegrar. Porque se é o Senhor quem envia, é o Senhor que capacita, é o Senhor que nos dá vitória, porque o Senhor é fiel. E certo do teu agir, já te agradecemos, Pai, porque as provações que estamos passando, todos nós aqui passamos uma ou duas provações que já estão passando, mas estaremos firmados em Cristo, para poder nos levantar diante da próxima que virá, porque o Senhor é um Deus incansável e quer filhos incansáveis na fé com o Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar.